GURPS Módulo Básico Personagens. Regras do GURPS, 4ª edição. Episódio 20, capítulo 2, Vantagens, 10ª interação, lista de vantagens. Uma produção RPG Next. Fala pessoal, estamos aqui para mais uma regra do GURPS, 4ª edição. E vamos continuar com a lista de vantagens. Clericato é uma vantagem de 5 pontos. O personagem foi ordenado sacerdote de alguma religião reconhecida. Ele tem algum clérigo, de alguma religião, tem alguns poderes e privilégios que o leigo não tem. Ele pode presidir casamentos, funerais, outras cerimônias. Isso concede um bônus de +1 nos testes de reação de correligionários ou pessoas que respeitam sua fé. Outros indivíduos se dirigiram a ele ou a ela usando um título, padre, irmã, rabino. Lembre-se que nem todos os clérigos são bonzinhos. Por exemplo, um clérigo de uma seita de um deus mau pode ser um clérigo do mal. As bênçãos que o clérigo considera aos casamentos que ele realizar serão tão significativas para o seu rebanho quanto as de um vigário para as religiões tradicionais. Além disso, se assim desejar, esse clérigo do mal pode realizar exorcismos tão poderosos quanto pelos sacerdotes de um deus bom. O clericato tem uma natureza puramente social e não confere poderes milagrosos. Se o jogador desejar que o personagem tenha poderes divinos por procuração, adquira a vantagem Abençoado, Investidura de Poder ou Fé Verdadeira. O clericato inclui a hierarquia religiosa. Se o jogador quiser que o personagem tenha mais influência dentro da igreja, agora ele pode aumentar o nível de hierarquia dele. Companheiro animal é um talento, nós vamos estudar isso aí depois. Consumo reduzido, 2 pontos por nível. O personagem é capaz de ficar um bom tempo sem água, alimentos ou combustível, embora ainda necessite dessas coisas. Para ter uma resistência indefinida, consulte a vantagem Não Come Nem Bebe, que a gente vai ver em breve. Essa vantagem pode ser comprada em 4 níveis diferentes. Consumo reduzido 1. O personagem necessita de 2/3 da quantidade normal de água, alimentos ou combustível. 2 refeições por dia. Custa 2 pontos. Consumo reduzido 2. O personagem necessita de 1/3 da quantidade normal de água, alimentos ou combustível. 1 refeição por dia. 4 pontos. Consumo reduzido 3. O personagem necessita de água e alimentos apenas uma vez por semana. 1 refeição por semana, ou cerca de 5% da quantidade normal. 6 pontos. Consumo reduzido 4. O personagem necessita de água e alimentos apenas uma vez por mês. 1 refeição por mês, ou cerca de 1% da quantidade normal. 8 pontos. Observe que até mesmo 2 níveis dessa vantagem podem ser apropriados para as setas em campanhas cinematográficas. Algumas limitações especiais. Estômago de ferro. O personagem necessita da quantidade normal de água e alimentos, mas a qualidade é irrelevante. Ele consegue comer legumes estragados, a carne com um tom verde azulado, beber levedura e leite azedo. Ele pode reduzir a frequência que o personagem tem que se alimentar, diminui suas necessidades de sobrevivência e o custo de alimentação para uma quantidade equivalente a 2/3 para o nível 1, 1/3 para o nível 2, 5% para o nível 3 e 1% para o nível 4. O personagem recebe um bônus igual ao seu nível de estômago de ferro, +1 até +4, para resistir aos efeitos de envenenamento e doenças causados por alimentos que não foram criados especificamente para eles, mas sofre uma penalidade de -3 nos testes de razão de qualquer pessoa que estiver observando ele se alimentar, -50%. Outra limitação especial, somente água. O personagem necessita de menos água, mas consome a mesma quantidade comum de alimentos, sim, -50%. Ou outra limitação, somente alimentos. O personagem necessita de menos alimentos, mas consome a mesma quantidade de água, -50%. Agora, a vantagem Contatos. É uma vantagem variável e que tem várias coisas para a gente verificar hoje. O personagem tem um amigo que fornece informações úteis ou faz pequenos favores. Você tem que escolher uma coisa entre rápido, inofensivo e barato. O custo de pontos de um contato se baseia na perícia que ele utiliza para ajudar o personagem, a frequência com que ele fornece informações ou realiza favores, quanto pode contar com ele como pessoa. O NH efetivo do contato. Primeiro, decida o tipo de contato do personagem. Isso pode variar desde um indigente alcoólatra caído na sarjeta até um chefe de estado, dependendo dos antecedentes do personagem. O importante é que ele tenha acesso a informações e conhece o personagem e provavelmente vai reagir favoravelmente a ele. Claro que oferecer dinheiro e favores é sempre uma boa ideia. O mestre deve estabelecer o preço do contato. Em seguida, escolha a perícia fornecida pelo contato. Ela deve estar relacionada aos antecedentes do indivíduo. Finanças para um banqueiro ou perícia forense para um técnico de laboratório. Quando o personagem busca ajuda de seu contato, o mestre faz um teste contra a perícia do contato. Depois disso, escolha o nível de habilidade efetivo do contato na perícia escolhida. Esse valor reflete os contatos, outras perícias, como status, etc. do contato.
Não é necessário utilizar um nível de habilidade real, o mestre definirá isso, se for importante. Por exemplo, o presidente de uma usina siderúrgica pode ter um NH em perícias relacionadas ao comércio, que varia entre 12 e 14, mas o NH efetivo pode ser igual a 18 por causa do seu cargo na empresa. Esse nível de habilidade determina seu custo básico de contato. NH efetivo de 12, custo básico de 1 ponto, de 15, 2 pontos, 18, 3 pontos, de 20, 4 pontos. Adicione 1 ponto a esse custo caso o contato seja capaz de obter informações por meio de talentos sobrenaturais, percepção extrasensorial, adivinhação mágica. Isso é comum entre espíritos, feiticeiros, etc. Agora, você tem que definir, depois que você definiu o NH efetivo, você tem que definir a frequência de participação. Essa frequência nós vimos num episódio anterior. E aplica o multiplicador de custo básico do contato. Quando o personagem quiser conversar com seu contato, o mestre fará um teste contra a frequência de participação. Se fracassar, o contato estará ocupado ou não poderá ser localizado naquele dia. No resultado de 17 ou 18, ele não poderá ser encontrado durante toda a aventura. No caso de um sucesso, o mestre deve fazer um teste contra o NH efetivo do contato para cada informação ou pequeno favor solicitado. Nenhum contato pode ser encontrado mais de uma vez por dia, mesmo que vários personagens de jogador compartilhem o mesmo contato. Se um personagem tiver muitas perguntas para fazer, deverá tê-las todas em mente quando ele se encontrar com o contato. Ele responderá a primeira pergunta com seu NH efetivo completo. Cada questão subsequente sofre uma penalidade cumulativa de -2. Não se deve abusar de seus contatos. Um contato nunca trará informações fora de sua área de conhecimento. Você tem que ser sensato. Do mesmo modo, o mestre não deve fornecer informações que causam um curto-circuito em uma parte importante da aventura. O jogador deve especificar como o personagem se comunica com seu contato. Independente da frequência de participação, o personagem não conseguirá falar com ele se esse canal não estiver aberto. Então, não adianta, para você falar com seu contato, você tem que ligar para um telefone. Se todos os telefones da cidade estiverem caídos, ele não vai conseguir falar. Para você falar com seu contato, você precisa de um portal dimensional. Se você não conseguir fazer um portal dimensional, estiver num lugar de mana zero, você não consegue falar. Confiabilidade. Não existe nenhuma garantia de que um contato será honesto. A confiabilidade multiplica o custo em pontos do indivíduo, conforme mostrado a seguir. Completamente confiável. Mesmo numa falha crítica no teste de NH efetivo, a pior resposta do contato será não sei. No caso de um fracasso comum, ele conseguirá a informação em 1 dias. Custa vezes 3. Então aquele custo lá do NH efetivo você multiplica por 3. Razoavelmente confiável. No caso de uma falha crítica, o contato mente. Num fracasso comum, ele não sabe nada por enquanto. Mas talvez dentro de alguns dias, 1 dias. O personagem pode testar de novo depois do número de dias especificado. Um novo fracasso indica que o indivíduo não conseguiu descobrir nada. Vezes 2. Muito confiável. No caso de um fracasso, o contato não sabe nem conseguiu descobrir nada. Em uma falha crítica, ele mente e, se tiver obtido um 18, revela aos inimigos do personagem ou às autoridades, o que for apropriado, quem andou fazendo perguntas. Vezes 1. Não confiável. Reduz em 2 pontos de NH efetivo do contato. No caso de um fracasso comum, o contato mente. Numa falha crítica, ele notificará os inimigos do personagem. Vezes meio. Arredonde para cima. O custo final mínimo é 1 ponto. Dinheiro é poder. Isso é importante você pensar que muitos contatos podem ser melhorados com um suborno, um agradinho para eles. Suborno, seja na forma de dinheiro ou favores, motiva um contato e aumenta o seu nível de confiabilidade. Quando chegar a razoavelmente confiável, os níveis adicionais serão direcionados para o NH efetivo do contato. O suborno nunca torna alguém completamente confiável, isso é importante, hein? O valor do suborno deve ser mais ou menos equivalente ao ganho de um dia de trabalho para um bônus de +1, equivalente a uma semana para um bônus de +2, equivalente a um mês para +3, ou equivalente a um ano para +4. Favores devem ter um valor semelhante e devem estar relacionados a algo que faça a diferença durante o jogo. O suborno também deve ser apropriado para o contato. Um diplomata se sentirá insultado com um suborno em dinheiro, mas poderia gostar de ser incluído num determinado círculo social. Um criminoso pediria dinheiro, mas poderia aceitar favores que criariam problemas para o personagem. Um investigador de polícia ou um executivo bem-sucedido poderiam simplesmente querer que você fique devendo uma, o que pode dar origem a uma outra aventura completamente nova mais tarde. Os contatos na aventura. O jogador pode adicionar novos contatos durante uma aventura, desde que arranje uma boa justificativa. O mestre pode até mesmo transformar um personagem NPC existente em um contato para um ou mais jogadores, possivelmente em troca de pontos de bônus que os jogadores receberiam durante a aventura e que os PCs desenvolvam com um NPC como contato. Por exemplo, imagine o prêmio para uma aventura que o grupo ajudou. Resolver um assalto de banco pode ser um contato policial instruído e confiável. Exemplos de contatos. Uma lista de todos os tipos de contato possíveis e suas perícias encheria um livro inteiro. Vamos colocar apenas alguns. Contato comercial, dono de empresas, executivo, secretário, até mesmo office boy. Pode fornecer importantes informações de acordos comerciais. Normalmente eles têm uma perícia relacionada a essa área, como contabilidade, administração ou finanças. Um office boy ou datilógrafo pode ter um NH efetivo de 12, secretário ou presidente um NH efetivo de 15.
um executivo sênior ou contador. O NH de 18, um superintendente ou presidente do conselho teria o NH de 21. Um contato militar, qualquer pessoa envolvida no serviço militar, desde um soldado raso até um general. Esses contatos fornecem informações sobre o movimento das tropas, detalhes sobre as armas ou táticas secretas, ou estratégias de alto nível. Isso poderia assumir uma forma de trato social, militar, estratégia ou tática, ou talvez até uma perícia técnica, alguma engenharia. Um soldado com hierarquia 0 teria o NH efetivo de 12, um oficial, uma hierarquia 1 ou 2 teria o NH de 15, um oficial com hierarquia 3 a 5 teria o NH de 18, e um oficial com hierarquia maior ou igual a 6 teria o NH de 21. Um contato policial, qualquer indivíduo ligado à defesa da lei e à investigação criminais, como policiais de ronda, segurança de empresas, agências do governo. Eles teriam as perícias de criminologia, análise de informação, jurisprudência. Policiais de ronda e seguranças particulares têm NH efetivo de 12. Detetives, agências federais e escrivãos têm NH de 15. Administradores, tenentes, capitães, agentes especiais no comando, etc. têm NH de 18. E oficiais graduados, delegados, chefes de polícia, superintendentes, chefes de segurança têm NH de 21. Contatos das ruas. Assassinos, receptadores, membros de gangues, mafiosos, entre outros. Fornecem informações sobre atividades ilícitas e crimes que estão sendo planejados, fofocas sobre criminosos, e a maioria tem as perícias manha. Assaltantes sem contatos, aqueles que não fazem parte da organização criminosa da região, têm um NH efetivo de 12. Aqueles que têm contatos, ou seja, Inception aqui, tem um NH de 15. Os tenentes da máfia ou outros criminosos poderão ter um NH de 18. Um verdadeiro senhor do crime, por exemplo, o Dom, chefe do clã, mestre da guilda dos ladrões, tem um NH de 21. Por hoje vamos terminar esse episódio do GURPS, na 4ª edição, e vamos nos preparar para o próximo episódio na próxima semana. Se você gosta do nosso trabalho, por que você não tenta se juntar a nós pelo Padrim, em www.padrim.com.br/rpgnext. Lá você vai conseguir, além de nos ajudar, se tornar um guerreiro do bem. A iniciativa Guerreiros do Bem é uma iniciativa do RPG Next onde toda a renda que não é utilizada na manutenção do site, essa renda obtida pelo Padrim, é convertida em uma ação social que ajuda pessoas carentes e que precisam de ajuda. Então, estamos esperando você na próxima semana, aqui no RPG Next. Regras do GURPS, 4ª edição. Músicas por Kevin MacLeod e Scott Buckley. Uma produção RPG Next.